Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, graças te dou porque o Senhor é bom e tem sido bom continuamente. Ó Pai, estamos aqui mais uma vez, agradecendo pelo dia que o Senhor concedeu a nós, para que pudéssemos acordar e estar aqui debaixo de sua graça, para podermos ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ecoando em nossos ouvidos. Pai, seja com cada um de nós, no dia de hoje, no dia de amanhã, todos os dias, até que o Senhor nos chame para a sua glória e nos mostre qual caminho primeiro nós temos que trilhar aqui nessa terra. Muitos são os que têm se desviado do seu propósito, muitos são os que nem conhecem o seu propósito. Pai, faça eles conhecerem o seu propósito, faça eles verem a sua glória. Assim eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim daremos continuidade ao livro de Salmos e começaremos no capítulo 50, que diz o seguinte: a verdadeira adoração, Salmo de Asaf. Salmos capítulo 50, verso 1 em diante. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês continuamente me oferecem. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado dos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu livrarei, e você me glorificará. Mas o ímpio, Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter lábios a minha aliança? Se você odeia a disciplina e rejeitam as minhas palavras, se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adultos você se associa. Abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício e ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho farei com que veja a salvação de Deus. Confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Salmo 51, verso 1 em diante. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor
e ficarei limpo. Lave-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. A justiça e a bondade de Deus. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi. Quando Doeg, edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras. Ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita, e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: És o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens, que se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom a corrupção do pecador e sua redenção. Salmos capítulo 53. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi para citar. Salmo 53, verso 1 em diante. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, e já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se fossem pão, e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Oração pedindo a ajuda de Deus. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os zifeus foram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? Salmo 54, verso 1 em diante. Ó Deus, salve-me pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade, e acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente.
Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições. Os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Confiança em meio à perseguição, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Salmo didático de Davi, Salmo 55, verso 1 em diante. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destruí, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela. Nas suas muralhas e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos deixam a sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas, e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança, a sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, as suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o sustentará. E o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Oração de confiança em Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Salmos 56, verso 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal. Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas palavras, as minhas lágrimas, no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança
e nada temerei que me pode fazer um simples ser humano. Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, trarei as ofertas de ações de graça, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Salmos. E Pai, graças te dou, porque tu és bom e continuas sendo. Nos dê uma noite abençoada na sua presença. Que o Senhor coloque as asas dos seus anjos sobre nós nessa madrugada. E que o Senhor faça-nos ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tanto seja em sonho, tanto seja em palavras por uma outra pessoa a proferir. Pai, sei que grande é os seus planos para conosco. Mas o grande problema está em nós, porque acabamos nos desviando do Senhor. Pai, não permita que as distrações sejam maiores do que estarmos focados naquilo que é o nosso propósito. Dê-nos a determinação e a disciplina para continuar. Pai, graças te dou por tudo, porque o Senhor é bom. Eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.